Olá, meu nome é Guilherme Colim, do canal Economizando Direito. O vídeo parecerá muito óbvio no iniciozinho dele e depois eu trarei uma reflexão um pouco mais aprofundada. Como não ficar pobre ou como não empobrecer, ainda que não fique pobre, você pode ter um empobrecimento. Como não se movimentar no caminho da pobreza. O que acontece? A lógica é muito simples, é o fluxo de caixa, é levar um padrão de vida um degrau abaixo da sua capacidade. Se eu tenho renda, patrimônios, ou seja o que for, suficiente para ter este padrão de vida aqui, se eu tentar levar um padrão de vida acima, eu terei um fluxo de caixa negativo, ainda que isso seja ilusório em algum momento. Na hora de trocar de carro, de comprar alguma coisa, comprar algum passivo desnecessário, às vezes eu vou empurrando meu estilo de vida, meu padrão de vida para cima, sem ter um respaldo de custeio. E aí a conta não fecha. Mas por que isso acontece? Eu gostei muito de um comentário que uma pessoa inscrita aqui no canal, Amaral Júnior, dizendo aqui, bom conteúdo, penso que a economia deveria ser incluída no currículo do ensino médio urgente. Muitas pessoas chegam à vida adulta sem saber como lidar com o dinheiro. Olha só, nós temos aqui na plataforma, no noticiário geral, nós temos muitos exemplos de pessoas que ganharam na Mega Sena e depois de um tempo ficaram numa situação econômica pior do que estavam antes de ganhar na Mega Sena. Nós temos vários casos de artistas, cantores, jogadores de futebol que chegaram lá no pico da sua carreira ganhando uma fortuna e alguns anos depois ficaram pobres, passando necessidade. Nós tivemos recentemente o caso do ator Mário Gomes, que foi despejado, né, foi emitido na posse, teve a sua casa leiloada. Nós temos vários exemplos assim. Por que isso acontece? Pela baixa educação financeira. Por frases do tipo, caixão não tem gaveta, daqui nada se leva, que são discursos, são frases em que elas são verdadeiras, mas elas são tratadas, são verdades que são tratadas como um argumento persuasivo que induzem as pessoas a agirem de maneira autodestrutiva. E por que muitas pessoas compram o que não precisam com o dinheiro que não têm? Em grande parte, pessoal, é pela autoestima. Nós vemos cada vez mais pessoas que nitidamente não têm condições de ter alguma coisa, algum tipo de objeto. Naquele momento, naquela fase da vida, não faz sentido para uma pessoa com aquela renda, com aquela situação econômica, ter tais objetos, tais despesas. Mas essas pessoas muitas vezes investem em bens de consumo caros, desnecessários, e dilapidam um patrimônio, uma poupança, uma indenização, ou comprometem uma renda e abdicam de uma evolução patrimonial. Se você estiver neste grupo, se você tiver vergonha de ter um celular simples, um carro simples, roupa simples, saiba, primeiro, não faz sentido. Segundo, quem você deseja impressionar? Uma frase que eu gosto muito, quando precisa não adianta, quando adianta não precisa. Aí nós vemos pessoas que nitidamente estão em início de carreira, têm um salário baixo e compram um aparelho, um smartphone de alto valor, parcelado muitas vezes com juros, que equivale a vários meses do seu salário. E aí essa pessoa, ela pretende impressionar quem? Ela pretende convencer o seu vizinho que ela é rica? Ela pretende convencer o seu colega de trabalho que ela é rica? Primeiro, o rico não precisa mostrar, não precisa exibir. Segundo, esta necessidade de mostrar, de aparentar riqueza,
Isso puxa para baixo. Terceiro, o que eu falei, quando adianta não precisa, quando precisa não adianta. Terceiro, todo mundo está vendo que isso é incoerente. É incoerente eu, Guilherme Colim, eu não sou pobre, mas seria ridículo agora eu pegar, vender o patrimônio que eu tenho, vender o que eu juntei aqui, o que eu juntei ali e comprar uma Ferrari. Seria idiota os meus vizinhos me verem chegando de Ferrari. Digamos que eu fizesse um baita de um esforço para comprar uma Ferrari. Não encaixa. Não é coerente com todo o meu estilo de vida. Eu tenho um iPhone, eu tenho sim um iPhone, não é o top de linha, não é nem o último, nem o penúltimo, mas eu tenho um iPhone. Ótimo, beleza. Isso é coerente com o meu padrão de vida, isso é coerente com a minha renda. Hoje, no passado, não era. Quando 20 e poucos anos atrás, eu tinha celular de cartão, celular pré-pago, eu era advogado recém-formado, tinha celular pré-pago, eu já era recém-formado, fazia faculdade de economia, ia de ônibus para a faculdade. Ia de ônibus e muito bem, achando muito bom. Não era um sacrifício. O grande problema, pessoal, não é comprar coisas caras. É comprar coisas caras na época errada. Em qual fase do jogo você está? Qual fase do jogo, financeiramente falando, você está? Quanto você ganha? As coisas não são o preço, o valor real das coisas não é em reais. É em quanto tempo você leva para repor o dinheiro daquela coisa. Ah, eu desejo comprar um aparelho de celular caro. Ok. Quantos dias, meses de trabalho eu precisarei para comprar aquele aparelho? Isso é o que diferencia. E se eu estiver numa situação em que será muito pesado, saiba, é muito raro alguém realmente precisar de alguma coisa cara. E existe uma pegadinha, uma lorota, uma conversa fiada de que você precisa ter coisas para lhe dar autoridade. Aí eu já vi, quando eu me formei na faculdade, eu ouvia vários colegas falando, quando eu me formei em Direito, com 21 anos, com 22 anos, eu via vários colegas falando, dizendo, não, mas é que é ruim tu chegar no teu cliente te ver num carro velho ou sem ter carro. Tu precisa investir na aparência. Você precisa investir na aparência. Você tem que ter um relógio caro. Você precisa ter roupas de marca, alguma coisa assim, para dar credibilidade. Olha só, pessoal. Isso não faz o menor sentido. Muito embora todo mundo diga isso, isso não faz sentido. Não faz o menor sentido pelo seguinte: se eu precisar comprar um carro caro com dinheiro que eu não tenho, comprar objetos caros com dinheiro que eu não tenho, eu estarei investindo para construir uma imagem irreal. E a pessoa que está tratando comigo, ela não é imbecil. Ela percebe que eu estou usando símbolos de riqueza tão somente pela sua finalidade simbólica. E aí é que entra a pegadinha. Esse é o pega-ratão. Pretender convencer as pessoas de que elas precisam comprar coisas caras para depois, então, para que essas coisas caras façam com que as auxiliem a ganhar dinheiro. Até pode acontecer num aspecto ou outro, um ou outro caso esporádico, mas via de regra não é assim que funciona. A aparência, meus amigos, deve ser um reflexo involuntário da realidade. A aparência deve retratar a realidade, senão você será uma pessoa falsa. Você será uma pessoa artificial. E as outras pessoas mais inteligentes e perspicazes percebem, talvez não nos primeiros 5 minutos, mas logo em seguida elas percebem. E isso danifica a sua credibilidade. Eu, Guilherme Colim, sou investidor imobiliário. Eu invisto em imóveis. E quando vem alguém tratar de negócios comigo, e eu percebo que a pessoa está usando símbolos de riqueza, tendo a simbologia como sua única finalidade,
eu confio menos nesta pessoa. As chances dela me vender alguma coisa, dela fazer algum negócio comigo, não aumentam, as chances diminuem. E aí o que acontece? O que eu vejo? Pessoas começando a casa pelo telhado. O cara primeiro se forma na faculdade, aí ele primeiro pretende investir em coisas caras, antes de ganhar o dinheiro para comprar estas coisas caras com tranquilidade. E aí nós voltamos então para aquela equação do início do vídeo, que é o fluxo de caixa, em que a pessoa tem uma renda X, tem uma despesa maior do que X, acreditando que aquele investimento que ela está fazendo ajudará a trazer mais dinheiro. Se você for um estelionatário, um golpista, muito bem, a aparência será a sua ferramenta de trabalho. A aparência será a sua principal ferramenta de trabalho. Se você vive de enganar as pessoas. Mas se a sua intenção é construir valor pessoal, valor profissional e valor patrimonial também, vamos lá, não faz sentido essa conversa fiada de que você precisa investir na aparência. Eu não estou dizendo para você ir trabalhar de bermuda e chinelo de dedo, não é isso que estou falando. Estou falando na coerência entre as coisas que você compra e investe com a realidade. Não estou falando para você agir de maneira incompatível com o seu ambiente. Não. Estou falando para você utilizar o seu dinheiro de maneira inteligente, observando a diferença entre valor e preço, identificando a efetiva necessidade de qualquer investimento que você faz e, portanto, preservando a equação saudável entre a sua renda e a sua despesa. Pessoal, qual a sua opinião sobre tudo isso? Um grande abraço e até o próximo vídeo.